Pronto. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. É sempre muito bom encontrá-los para a gente finalizar aqui o nosso planejamento, nossa programação da semana, né? Seguindo aí com as nossas aulas de direito penal. Na terça-feira, nós conversamos sobre os crimes de concussão, excesso de exação e corrupção passiva, né? Mas eu disse a vocês na terça-feira que o crime de corrupção passiva nós estudaríamos o caput, né, o mandamento principal, está lá no caput do artigo 317, em comparação com o crime de concussão. Vimos que, apesar da pena hoje ser a mesma pena, existe uma diferença do que a doutrina chama de grau de intensidade da conduta. A conduta do crime de concussão seria uma conduta um pouco mais pesada, né, já que ela exige efetivamente algo, ela está exigindo algo, diferentemente dos verbos que nós trabalhamos em relação ao crime de corrupção. Na corrupção, a gente falou em solicitar, receber ou aceitar promessa. A gente trabalha com essas ideias aí nesses crimes. Muito bem. Hoje eu quero ver com vocês, nessa primeira parte da aula, a gente converse um pouquinho sobre os parágrafos do artigo 317. Na aula de hoje, nós vamos estudar os parágrafos do crime de corrupção passiva, ou seja, os parágrafos do artigo 317. Vamos comentar o artigo 318 e vamos falar sobre o artigo 319. Mas como será a nossa aula? Qual é a ordem, qual é a dinâmica que nós vamos usar aqui? A gente vai estudar os parágrafos do 317. Com isso, nós concluímos o estudo do crime de corrupção passiva e vamos depois fazer a comparação com o crime de prevaricação. Então, a gente vai ver primeiro os parágrafos do 317, vamos fazer a comparação com o crime de prevaricação e, ao final da aula, a gente volta para o 318. Então, nós vamos falar dos parágrafos do 317, avançamos e comparamos com o 319 e depois voltamos para o 318. Dessa forma, a gente vai conseguir ver a matéria completa da aula. Maria, seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria recebê-la aqui, receber a todos que chegam para juntar nós. Está aí o link, Maria, do nosso grupo de WhatsApp, tá certo? É um grupo que acaba sendo importante porque nos transmite aqui algumas informações importantes sobre a matéria, facilita um pouquinho a nossa comunicação, né? Claro que eu sempre comunico também pelo torpedo do Unifo Online, mas se você desejar, né, por óbvio, é um canal interessante aí para a gente também se comunicar. Seja muito bem-vinda. Só para você se situar, nós começamos o nosso estudo, Maria, pelos crimes contra a administração pública. Eu faço essa escolha, a gente começa logo por essa unidade, que é uma unidade um pouco mais elaborada, né, mais longa, mais extensa. Nós começamos logo por ela, avançamos aí, concluímos, e aí depois que nós concluirmos essa unidade, aí nós voltamos para as unidades 1, 2, 3 e 4 do nosso conteúdo programático, tá bom? Então, nós vimos até agora os artigos 312 a 317, hoje a gente retoma com o 317, e na aula de hoje vamos até o 319. Então, seja muito bem-vinda. Lá no AVA da disciplina, você encontra não apenas os links para as aulas anteriores, como você também encontrará links de algumas videoaulas que eu disponibilizo para vocês lá no meu canal do YouTube com o conteúdo do semestre. Então, tanto você tem esse material de apoio, que são videoaulas para trazer
todo o conteúdo do semestre, como as próprias aulas deste semestre, que nós já tivemos aí nessas 2 semanas e meia de aula, tá bom? Seja muito bem-vinda, e esse material, por óbvio, está à disposição de todos vocês. Então, nós falamos, eu vou só retomar aqui, nós falamos na aula passada sobre o artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, nós vimos aqui que são 3 verbos, ele está solicitando, então a iniciativa está partindo dele, né? Ele está partindo dessa iniciativa, é o funcionário que está solicitando, é o funcionário que está requerendo, mas há também o verbo receber, quando a iniciativa parte do particular, ou aceitar a promessa, também a iniciativa parte do particular. Eu queria só lembrar que nós vamos estudar no futuro próximo, já nas próximas aulas, o artigo 333, que é o crime de corrupção ativa. Então, aqui o legislador ele fez uma escolha, né, que foi imaginar um crime para o funcionário e imaginar um crime para o particular. O particular responde pelo crime de corrupção ativa e o funcionário responderá pelo crime de corrupção passiva. E lembrando que, claro, existe uma vinculação, nós vamos fechar esses pontos quando nós formos estudar lá o artigo 333, mas há determinadas hipóteses, há determinadas situações nas quais um crime independe do outro. Um exemplo é exatamente o primeiro dos verbos aí. Quando ele fala em solicitar, veja, ele, funcionário, está solicitando, né, e não necessariamente o particular pratica crime. Então, imagina que aquele particular parou ali numa blitz de trânsito, o agente de trânsito solicitou que ele desse ali uma vantagem, pagasse ali um valor, o agente de trânsito, ou funcionário público, pelo mero ato de solicitar, já está praticando crime. Ele já praticou um crime aqui e já vai por ele responder. Então, a gente vai perceber, né, que há efetivamente uma estrutura bastante clara da solicitação em relação a isso. Então, os verbos aqui, solicitar, receber ou aceitar promessa. Insisto, esse é o crime do funcionário. Num futuro breve, nós vamos ver o outro lado da moeda e fechar essas conexões com o crime praticado pelo particular. O parágrafo 1º, Daniel, ele trabalha com um aumento de pena. Veja aí, Laílson, o que é que diz o parágrafo 1º? A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Sara, veja só, é muito importante que a gente faça esse casamento entre o caput e o parágrafo 1º para que nós possamos entender o seguinte. No caput do artigo 317, a gente tem a seguinte lógica. Se o funcionário público solicitar, receber ou aceitar a promessa de uma vantagem ilícita, ou seja, ele pediu, ele recebeu o que a ele lhe entregaram, ou ele aceitou a promessa, se ele tiver isso, independente de qualquer outra coisa, Sara, ele já consumou o crime. O crime já existe. Não interessa, por exemplo, no caso da solicitação, vamos nos concentrar aqui nesse verbo. No momento em que ele verbaliza, mesmo que de forma indireta, ou ele dá a entender, mas no momento em que ele solicita, Daniel, mesmo que ele não receba a vantagem, mesmo que ele nada tenha de recebimento, e independentemente dele fazer ou não fazer o que ele deveria fazer, o crime já existe.
Agora, no parágrafo 1º, Sarinha, o que ele vai colocar é um aumento de pena, Laílson, caso, além de ter solicitado, além de ter recebido, além de ter, de alguma maneira, aceitado a promessa, ele infringir o seu dever funcional. Então, se ele solicita, Sara, uma vantagem para liberar aquela pessoa numa blitz de trânsito, a pessoa estava sem documentação ou havia uma irregularidade no carro. Se ele solicita a vantagem, ele já praticou o crime. O crime já está consumado. Mas se além disso, Laílson, ele de fato libera aquela pessoa, Sofia, aí eu tenho o crime de corrupção com o aumento de pena do parágrafo 1º. Eu costumo dizer aqui no parágrafo 1º que a gente tem a ideia do além da queda o coice. Então imagina o seguinte, Mariana, imagina que um auditor da Secretaria da Fazenda chega para fiscalizar uma empresa. Ele chega para fiscalizar uma empresa porque ele é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado. Tá? Não é exaurimento. Não é exaurimento. É uma hipótese relevante, porque, veja, o exaurimento é uma consequência, um ato posterior à consumação, que, em regra, não teria consequência penal. Aqui ele tem uma consequência penal, que é o aumento de pena. Aqui eu tenho, de fato, um aumento de pena. Então, imagina que aquele auditor da Receita chegue para efetivamente fiscalizar aquela empresa da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda, peça um valor para não fiscalizar aquela empresa e, de fato, ao receber aquele valor, mesmo existindo na empresa uma série de irregularidades, ele finge que não existe e diz que está tudo ok. Veja, ele deixa de praticar o ato que ele deveria ter realizado. Então, o parágrafo 1º, ele quer aumentar a pena, ele quer dosar numa pena mais alta aquela conduta do funcionário que, por ter recebido a vantagem ou por ter aceitado a promessa de uma vantagem, deixou de agir como deveria. Explicando de uma outra maneira, se eu, como agente de trânsito, paro o Pedro numa blitz de trânsito, o carro do Pedro está irregular, eu peço ao Pedro uma vantagem, o Pedro me entrega a vantagem, eu já consumei o crime. Tá? Agora, se eu, além disso, multo o Pedro, aí você pode dizer, poxa, Rafael, você pediu a vantagem para não multar o Pedro e ainda assim fez a multa, eu estou no caput. Agora, se de fato eu peço, solicito a vantagem, ou recebo a vantagem, ou aceito a promessa da vantagem e dispenso a pessoa, deixo, Sara, de realizar o que eu deveria, aí eu estou no parágrafo 1º. Repito, o crime já se consumou pela mera solicitação, pelo mero recebimento ou pela mera aceitação da vantagem, independentemente de qualquer outra coisa. Mas se, além disso, o funcionário realmente deixa de realizar o ato que ele deveria, aí nós estamos no parágrafo 1º. A Maria pergunta o seguinte: caso ele tivesse só recebido dinheiro, seria a pena do caput? Sim, se ele apenas tivesse só recebido dinheiro, aquela vantagem, Maria, mas tivesse cumprido com a sua obrigação, ele estaria no caput. Há crime, repito, o crime já se consuma independentemente de qualquer outra coisa, mas ele fica no caput. Agora, por isso que eu usava aquela expressão popular, além da queda do coice, ou seja, se de fato ele recebeu a vantagem e isso fez com que ele não realizasse o ato que ele deveria, aí ele estaria efetivamente na hipótese do parágrafo 1º. A Marília diz o seguinte: o funcionário deixa de executar a sua função devida. Professor, então esse parágrafo depende também da atuação do particular. Não, porque veja só, quando você coloca ele depende da atuação do particular, eu entendo o que você quer dizer. Rafael, só teria justificativa se ele tivesse
recebido efetivamente a vantagem. Porque ele usa a expressão em consequência da vantagem. Eu entendo a tua ideia, Marília, mas do ponto de vista técnico, imagina que eu solicitei e eu já retardei aquele ato, independentemente da participação do particular. A gente teria o crime do mesmo jeito no parágrafo 1º. Então, eu entendo, é como se você me dissesse, Rafael, ele só vai deixar de agir se realmente aquela vantagem se concretizar. Mas a mera solicitação, e se ele, por ter solicitado, já deixa de agir, independentemente da participação do particular, o crime já existiria e já existiria na sua modalidade do parágrafo 1º. Eu concordo com você, Marília, que na maioria dos casos ele vai se consumar e vai agir dessa forma quando o particular, digamos, adere, né, e sucumbe e realiza parte dele. Mas a gente não pode vincular uma coisa a outra. É como eu falei, são crimes que possuem um vínculo, mas são crimes que têm uma independência, sobretudo no verbo solicitar, sobretudo nesse verbo. Porque no solicitar, a gente não pode esquecer que a iniciativa parte do funcionário. A iniciativa é do funcionário essa determinada iniciativa. Tá? O parágrafo 2º é onde eu quero chegar. Aqui, Mariana, nós vamos claramente comparar o parágrafo 2º com o 319. Tá bom? Então, só lembrando, a gente vai ver agora o parágrafo 2º, nós vamos ver o 319, vamos comparar, Sara, os dois, e mais para o final da aula, a gente avança para ver o 318. Olha o que é que nos diz aqui o parágrafo 2º do 317. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vamos organizar aqui a nossa conversa. Lá no caput, o funcionário, Mariana, solicitou uma vantagem, recebeu uma vantagem, ou aceitou, Pedro, a promessa de uma vantagem. Então, no caput, nós temos um elemento concreto, Lailson, vantagem indevida, que nós já conversamos nas aulas anteriores para entender que esse vantagem indevida não é apenas a vantagem patrimonial, é qualquer vantagem, é vantagem de qualquer natureza, Daniel. Mas eu tenho um elemento concreto. Lá no caput, o funcionário está agindo motivado por essa vantagem. Repito, ele está pedindo a vantagem, está recebendo a vantagem, ou ele está aceitando a vantagem. No parágrafo 2º, a lógica, Gabriela, Beatriz, Lívia, é outra. A lógica é a seguinte: o funcionário está deixando de agir como ele deveria. Veja, ele fala aí, deixa de praticar ou retarda ato, mas não por uma vantagem, Sara, mas ele está cedendo a pedido ou a influência de outrem. Aqui nós estamos claramente tendo a possibilidade de entender, Daniel, e de afastar de uma vez por todas a ideia de que corrupção sempre envolve dinheiro. Não. Corrupção nem sempre envolve dinheiro. Então é muito comum, Laílson, às vezes até mesmo na imprensa, a gente vê declaração de políticos e de outros atores públicos dizendo: não teve corrupção porque eu não paguei nada. Não teve corrupção porque eu não recebi nada. A gente percebe que o Código Penal vai muito além disso. A gente já tinha percebido isso na aula passada, porque bastava a solicitação, e aqui ele dá um passo além. Ele diz: olha, se você está infringindo o seu dever funcional, Mariana, porque alguém te pediu, ou mesmo
porque você cedeu à influência de alguém. Influência significa o quê? Uma influência hierárquica, uma influência política. Então, você, funcionário público, o prefeito da cidade te liga e diz: olha, fulano, não faça isso não. Tá? É exatamente isso, Mariana. É aquele jeitinho porque você teve um pedido de alguém, porque você teve uma influência de alguém. Nós temos que ter muito cuidado, eu gosto sempre de alertar isso quando a gente trabalha com esse parágrafo segundo, porque o que nós temos aqui, Maria, Sofia, Estênio, Glauco, o que nós temos aqui é a ideia de que nós temos culturalmente uma percepção, né, muito intensa, Rafa, de que as relações no Brasil são relações muito pessoais. Isso é da cultura latina em geral, não é só o caso brasileiro. Os países de cultura latina têm isso muito forte, mas no Brasil isso é bastante intenso. Ou seja, eu tenho, Daniel, um pensamento recorrente na sociedade brasileira, que é sempre aquela ideia de que quem é que eu conheço lá, a quem eu posso pedir, a quem eu posso solicitar. Tem a filha de uma amiga da minha mãe, que me mandou uma mensagem lá, Wilson, até hoje ela praticamente não fala comigo, Sarinha, por conta da resposta que eu dei, o que inclusive é um grande favor que ela me faz. O filho dela fez a seleção, Daniel, para estagiário do Tribunal de Justiça. E ela sabe que eu trabalho no Tribunal de Justiça. Aí ela me mandou a seguinte mensagem, Mariana. Rafael, é a fulana. O meu filho fez a seleção para estagiário do tribunal e ficou na posição 73. O que ele precisa fazer para assumir como estagiário? Aí ela não gostou da minha resposta, que a minha resposta foi, Lailson, esperar os 72 que estão na frente dele serem chamados. Mas na cabeça dela, e eu conheço a figura, ela achava que por eu trabalhar lá, eu ligaria, falaria com o pessoal, a gente esquece a seleção, esquece os 72 que estão na frente e coloca o filho. Mas, olha, se você faz a seleção, Daniel, você fica em 73, o que você tem que fazer? Esperar os 72 serem chamados, ou desistirem, ou sair da frente. Aí chega a sua vez. Aí você deixa de ser o 73 e passa a ser o primeiro. Então, a gente tem, na sociedade brasileira, essa cultura muito forte do conhecimento. Eu conheço alguém, eu falo com o fulano. Tudo bem, eu sei que a administração pública muitas vezes funciona, Lailson, de uma forma mais lenta, ela tem seus defeitos, Rafa, mas não é por isso que eu posso ter essa lógica do contato pessoal. Eu já vou ouvir o Lailson e a Adriana, mas só para a gente entender, este parágrafo segundo, ele é um excelente exemplo de algo que eu estou dizendo para vocês já há algumas semanas. Os crimes contra a administração pública não protegem apenas o patrimônio público, eles protegem a administração como um todo, Mariana. Veja que o que ele está protegendo aqui é a impessoalidade da administração. A administração, ela tem que agir da mesma forma, independentemente, Pedro, de quem esteja ali na solicitação. Então, veja, se o funcionário, por atender a um pedido de um conhecido, por atender ao pedido de um familiar, de um amigo, ele deixa de agir como ele deveria, Gabriela, ele está aqui praticando crime. O crime é corrupção passiva. Não envolve vantagem, não envolve solicitação, não envolve recebimento. Simplesmente ele atendeu a um pedido, ele cedeu à influência, essa influência, repito, pode ser hierárquica, pode ser política, e ele deixou de agir como ele deveria. Isso já caracteriza o crime. Só para fechar a ideia realmente do parágrafo primeiro e responder as dúvidas de vocês. Do parágrafo segundo. O parágrafo segundo tem uma dimensão, Gabriela, necessariamente bilateral. Ou seja, aqui, Lailson, um está pedindo e o outro está acatando, Daniel. Um está usando da sua influência e o outro está sucumbendo a essa influência. Lailson, pode perguntar e a seguir a Adriana. Bom dia, professor. Essa parte do parágrafo 2, que ele se refere à influência de outrem, ela não pode se confundir com o 321,
com a questão do interesse privado lá no crime de advocacia administrativa? Não. Não, porque a gente vai, quando a gente avançar e a gente vai estudar o crime de advocacia administrativa na terça-feira, Laílson, nós vamos ver que, e foi ótimo e muito pertinente a sua pergunta, e eu vou voltar a tratar disso na terça-feira. No parágrafo 2º, percebe só, o funcionário pratica, deixa de praticar ao retardar ato de ofício, com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Eu tenho a responsabilidade de agir e de fazer aquele ato. Sou eu que vou emitir aquele alvará, sou eu que vou fazer a fiscalização, ou seja, o ato administrativo está na minha responsabilidade. E por eu ter pedido, ou ter aceito aquele pedido, eu realizei de uma forma equivocada. Na terça-feira a gente vai falar do crime de advocacia administrativa, e aí nós vamos ver que lá o terceiro, lá o funcionário público não é o responsável por realizar o ato. Ele defenderá o interesse do terceiro junto à administração. Então, veja, eu sou funcionário público, sou eu que vou emitir o alvará. Você me pede para que eu emita aquele alvará, mesmo não estando ali preenchidos os requisitos. E eu emito porque você me pediu. Eu estou no parágrafo 2º do 317. Mas imagina que o responsável pela emissão daquele alvará de funcionamento daquela empresa é o Daniel. Não sou eu. Eu sou funcionário público, mas quem emite aquele alvará, portanto, quem realiza o ato, é o Daniel. E aí, qual é a minha conduta agora? Atendendo ao teu pedido, Laílson, eu tento fazer gestões, eu tento convencer o Daniel a emitir aquilo ali. Aí eu estou praticando o crime de advocacia administrativa. Então, a grande diferença é que na corrupção que a gente está estudando aqui do parágrafo 2º do 317, aquele ato está sob o guarda-chuvas de responsabilidade do próprio funcionário. Na advocacia administrativa, não. O funcionário vai tentar convencer, persuadir um outro funcionário a que ele realize um ato indevido. Essa é a chave de diferenciação. E, repito, a gente vai tratar disso na próxima terça-feira. Mas, por enquanto, consegui explicar, Laílson? Ficou legal? Adriana, pode perguntar. O senhor explicou também, professor, antes do Laílson deu para entender o que eu ia perguntar. Mas obrigado. Tá bom, querida. Obrigado. Eu que agradeço. A Marília diz o seguinte, professor, no parágrafo 2º, o funcionário não está visando a vantagem devida, mas cede por influência de outro. Exatamente, Marília. No parágrafo 2º, inexiste vantagem devida. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo não porque eu estou recebendo algo. Eu estou fazendo aquilo porque alguém me pediu. Eu estou fazendo aquilo porque alguém com influência me solicitou. A Mariana foi muito precisa aí. É a questão do jeitinho mesmo, né, do conhecimento. Veja, o que o parágrafo 2º quer proteger, repito, é a impessoalidade da administração. O objetivo do parágrafo 2º aqui é proteger essa impessoalidade. Por quê? Porque imagina que a administração, e aqui inserido o funcionário, agisse de uma forma porque conhece alguém, Gabriela, e agisse de outra forma porque não conhece. É isso que ele quer evitar. Lembra dos princípios constitucionais da administração pública. Eu estou falando de princípios constitucionais que estão lá no artigo 37 da administração. Legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade. Então, a administração pública tem que agir com impessoalidade. A administração pública não deve, efetivamente, agir considerando que fulano é que pediu ou cicrano é que pediu. É por isso que no parágrafo 2º nós temos o afastamento, digamos assim, daquele conceito que vimos na aula passada, foi por isso que eu separei, inclusive, em 2 aulas, da vantagem devida. E mais um último comentário em relação ao parágrafo 2º. É muito importante nós que ou estamos na administração ou vamos à administração, muitos de vocês aqui, daqui a algum tempo, estarão compondo a administração pública, serão funcionários públicos para os efeitos penais, há que se ter muito cuidado no dia a dia das atividades, Mariana, e aqui fica um conselho de alguém que é um pouco mais velho
para não dizer muito mais velho do que vocês, em relação a isso. Porque sempre vai ter um conhecido, vai ter um amigo, vai ter um parente, Daniel, que vai te pedir alguma coisa. Então, há que se ter muito cuidado quando a gente lida com a administração pública, quando a gente lida com o serviço público, porque esse tipo de prática é, digamos, um pouco mais, Pedro e Rafa, traiçoeiro. Às vezes você conhece alguém, tem um conhecido, tem ali que, tipo, rapaz, quebra esse galho aqui, rapaz, só dá uma agilizada nesse processo, rapaz, tu tem como falar com fulano. Eu, pessoalmente, tenho um cuidado muito grande em relação a isso, e aqueles de vocês que já estão na administração pública e os outros que irão para a administração pública, é importante. Por quê? Porque nós temos uma tendência, Gabriela, sempre de associar a corrupção a dinheiro. A gente tem uma tendência, é muito do senso comum isso. O ato de corrupção, Sara, estaria diretamente ligado ao recebimento de grana. Não. A corrupção é muito além disso, vai muito além disso. Eu posso ter o crime de corrupção, mesmo que de maneira alguma eu visualize ali grana, vantagem, basta que eu quebre a impessoalidade, basta que eu deixe de agir, Lailson, com o dever. E aí eu vou ouvir a Mariana, mas só para fechar. Deixar de praticar ou retardar ato. Ou seja, eu estou, Sara, porque recebi aquele determinado pedido, deixando de agir como eu deveria. Mariana, pode falar. Professor, com licença. Eu queria saber, porque o senhor tinha dado um exemplo a respeito da área fiscal, do auditor, ir lá fiscalizar uma empresa e o restante. Aí o que eu queria saber porque eu já tinha estudado uma vez, que tem uma lei especializada para essa área fiscal. Iria utilizar a do Código Penal ou eu iria utilizar essa lei mais específica? Veja, a princípio, eu tenho algumas legislações aplicáveis à realidade, digamos, ao ambiente fiscal. Existe, por exemplo, a Lei 8.137, que define crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação tributária. Mas as condutas lá, Mariana, em geral, são outras, tá certo? A princípio, a gente vai aplicar esses dispositivos do Código Penal se configurar efetivamente a questão da corrupção. Ou seja, o particular que eventualmente sonega, deixa de pagar tributos, faz algum tipo de não pagamento tributário, ele vai responder lá pela lei tributária, que é a Lei 8.137, mas o funcionário público, em geral, responde aqui pelo Código Penal, mesmo sendo inserido no contexto. Por quê? Porque são condutas distintas. Aqui eu tenho realmente a lógica de condutas, de crimes, digamos assim, distintos entre si. Daí porque a gente vai responder pelo Código Penal, sim. Tá? Então, eu queria só que isso tivesse claro. Então, veja, Gabriela, no crime de corrupção do parágrafo 2º, um está pedindo e o outro está acatando aquele pedido. O particular pede, o particular, Sara, influencia e o funcionário deixa de agir como deveria, pratica de forma retardada por atender aquele pedido. Veja que no parágrafo 2º, eu necessariamente tenho aqui uma relação bilateral. Isso aqui é diferente do que nós vamos ver agora, que é o crime de prevaricação. Então, o crime de prevaricação, do artigo 319, é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Até aqui a gente tem uma redação, Daniel, muito parecida com o parágrafo 2º. Mas o que é que muda, Sara? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Percebam que a pena do parágrafo 2º e do 319 é a mesma. É a mesma pena aí de 3 meses a 1 ano. E a Marília já aqui identificou o ponto central. Ele não se caracteriza por uma relação bilateral. Marília foi cirúrgica agora. Ele é unilateral.
Aqui, Daniel, eu não tenho um pedido de outrem. Aqui eu não tenho uma influência de ninguém. O que eu tenho aqui, Sara, é que eu estou deixando de agir como eu deveria, Gabriela. Eu estou deixando de realizar aquele ato de ofício que eu deveria por um sentimento ou interesse pessoal. Aqui, Lailson, sou eu comigo mesmo. Veja, insisto, a gravidade dos crimes, corrupção no parágrafo 2º e prevaricação do 319, é a mesma gravidade. A conduta, Gabriela, é parecidíssima. O funcionário está deixando de realizar o ato como ele deveria. Simples assim. Ou seja, ele está deixando de multar, ele está deixando de processar se ele for um membro do Ministério Público, ele está deixando de investigar se ele for um delegado de polícia, ele está deixando de realizar a interdição daquele determinado estabelecimento, se ele for, por exemplo, Sara, um fiscal da vigilância sanitária. A diferença entre a corrupção passiva do parágrafo 2º e a prevaricação do 319 resulta na motivação, Rafa, para isso. Então, a diferença ela é anterior ao resultado. Deixa eu explicar isso melhor. O que eu assisto, Gabriela, o que eu vejo, Rafa, é a consequência. Eu estou deixando de multar, estou deixando de investigar, estou deixando de processar, estou deixando de realizar aquele ato. Então, o que a gente consegue enxergar, Lailson, Pedro, é isso. Mas qual é a diferença do parágrafo 2º do 317 para o 319? É o que fez o funcionário público, Mariana, assim agir. Então, imagina o seguinte, vou usar um exemplo aqui bem rasteiro, bem simples. Eu sou fiscal da vigilância sanitária. Recebi ali a ordem dos estabelecimentos, Sara, que eu tenho que fiscalizar. Quando eu verifico ali os estabelecimentos, eu percebo que o primeiro, um restaurante que eu preciso fiscalizar, Gabriela, é de um amigo meu. E eu sei que a coisa lá não está muito legal. Ele não é muito afeito à higiene. Aí eu digo, poxa, eu não vou fiscalizar aqui o restaurante do fulano, que eu sei que vai estar zebrado. Eu gosto dele, é um amigo meu, um amigo querido. Eu não vou lá, não. Eu vou dizer que está tudo ok e sequer fiscalizo. Veja, eu estou na prevaricação. Pelo sentimento de amizade, eu deixei de agir, Sara, como eu deveria. Agora imagina que eu chego até o restaurante, não sabia que aquele restaurante pertencia àquela pessoa. Chego lá e o cara diz, Rafael, quebra o galho aí, cara. Não vem agora não, vem só daqui a 6 meses. Eu sei que você teria que fiscalizar hoje, você recebeu ordem para fiscalizar hoje, mas, cara, me dá uma ajuda aí, quebra esse galho aí e tal, e eu vou me embora e não fiscalizo. Veja que o resultado, Mariana, o que eu estou enxergando, o que é visível, é a mesma coisa. Eu não estaria realizando o ato. E aí, como a Ana bem identificou, aí eu estou na corrupção passiva do parágrafo 2º. Então, veja, é por isso que eu deixei para ver o parágrafo 2º junto com a prevaricação, porque são parecidos. Muitas vezes, o resultado visível é um resultado parecido. A diferença é a motivação. Então, enquanto a corrupção do parágrafo 2º tem uma dimensão bilateral, a prevaricação do parágrafo 1º tem uma lógica unilateral. E aqui, para que eu possa ouvir a Heloísa e a Adriana, aqui, quando ele fala no 319, satisfazer interesse ou sentimento pessoal, Adonis e Tiago, é qualquer interesse e qualquer sentimento pessoal. Gabriela, positivo ou negativo? Eu posso estar agindo aqui dessa forma, por amizade ou por inimizade, por amor ou por ódio, porque eu gosto daquela pessoa, porque eu não gosto, com o objetivo de ajudá-la ou com o objetivo de prejudicar. É qualquer sentimento pessoal, qualquer interesse pessoal, independentemente do sinal que ele tenha, se positivo ou negativo. Pode perguntar a Heloísa e logo depois a Adriana. Professor, acho que o senhor já foi respondendo ao longo desses exemplos. Essa questão do sentimento ou interesse pessoal não tem a ver com ser uma vantagem para si, né? Não. Pode ser qualquer
qualquer, enfim, sentimento pessoal, independente de ser para si ou para blindar outra pessoa, favorecer alguma outra pessoa, mas isso partiu do funcionário, não foi alguém que influenciou ele a fazer isso. Exatamente, exatamente. E a pergunta uma colocação da Luísa, ela é legal para a gente fixar uma ideia aqui bacana. Que você poderia dizer, poxa, Rafael, mas se eu estou recebendo uma vantagem indevida, isso envolve um certo interesse. Tudo bem, mas o que o código está querendo dizer é o seguinte, na prevaricação, eu estou faltando com o meu dever de ofício, Luiz, eu estou quebrando o meu dever de ofício com a administração, não porque ninguém interagiu comigo, mas porque eu sozinho achei que ali caberia isso. Para ajudar alguém, para prejudicar alguém, mas sou eu comigo mesmo. Tá? Eu vou deixar de investigar fulano, porque aquele fulano é meu amigo. Eu vou deixar de autuar, e aí eu volto, Maria, naquela dimensão que a gente falava agora há pouco, eu vou deixar de autuar como auditor da Receita Federal, ou como fiscal da Fazenda, porque aquela empresa é de um amigo meu. Tá? Então, veja, muitas vezes, e aqui acho que a gente fecha bem a ideia, esse terceiro sequer sabe da minha conduta. Repito, eu vou voltar ao mesmo exemplo. Lembra, Gabriela, do exemplo que eu citei, que eu, como fiscal da Vigilância Sanitária, não fui nem até lá o restaurante, porque eu sabia que era zebrado, mas como é de um amigo meu, eu vou dar uma ajudada no cara. Veja, esse terceiro nem sabe muitas vezes disso. Mas eu, por um sentimento meu, já deixei de agir como deveria. Mas precisamos entender, e aí é importantíssimo que essa ideia fique muito clara, não só para a nossa disciplina, mas para a vida, como eu dizia agora há pouco, que tanto o 319 quanto o parágrafo 2º do 317 protegem a mesma dimensão da administração, Luiz, a impessoalidade. Eu, na minha vida privada, eu, na minha vida particular, eu, como Rafael, eu posso fazer o que eu quiser. Eu faço, Laílson, tudo aquilo que a lei não me proíbe. Quando eu vou à administração pública e eu me torno um funcionário público para os efeitos penais, aí é completamente diferente. Porque naquele caso, eu já não sou mais o Rafael, eu sou a administração pública. Então, aquele agente político, um vereador, um deputado, um ministro, um presidente da República, um agente técnico, como, por exemplo, um fiscal da Receita, um auditor do trabalho, um juiz, um membro do Ministério Público, um policial, todos esses agentes que compõem a administração pública, eles não são fulano ou cicrano, eles são a administração. Daí porque eles não podem trazer para a administração seus sentimentos pessoais, seus sentimentos individuais. Né? Então, a gente vai ter que ter isso. Mariana, eu entendi e achei muito legal a tua ideia. Seria mais ou menos isso, ou seja, eu não preciso de ninguém para me corromper. Eu sozinho, comigo mesmo, já dou uma, aspas, corrompida na coisa. Né? Mesmo que eu não tenha um terceiro, eu já estou deixando de agir como eu deveria. Adriana, pode falar, querido. Professor, desculpa aqui, mas eu tive essa dúvida, eu me lembrei, o senhor falou do exemplo da sua amiga lá, eu acabei me lembrando de uma história que foi engraçada. O pai de um amigo meu, o meu amigo é prefeito, certo? De uma cidade do interior. E o pai dele levou uma multa de trânsito, mas não chegou a receber ainda, só foi avisado que seria multado porque tinha estacionado no local indevido. Aí ele pediu para o filho dele tirar. Aí o pai dele, papai, eu não posso tirar a multa. Ele ficou com ódio do filho, amigo meu, pai até contou, ele ficou com ódio. Então, se ele tivesse tirado essa multa, seria qual crime aí? Seria o parágrafo 2º, ele está cedendo a um pedido. Opção do parágrafo 2º. É melhor ter o ódio do pai do que ter o ódio do Ministério Público. Nesse caso, ele agiu certo. Então, esse é o 2º mesmo, né? É o 2º. Né? Tá. E é bom o pai dele rever os conceitos. Né? Pois não é? Eu achei tão engraçada essa história, mas ele, Ave Maria, ele ficou com ódio, ficaram de mal, viu? Mas é melhor ficar de mal com o pai, que depois resolve que é sangue, do que com a justiça criminal. Ele fez uma boa escolha nesse caso. Né? Agora, isso eu queria fechar bem essa ideia, porque o exemplo que a Adriana nos traz é muito interessante, para a gente perceber e lembrar e relembrar o quanto isso de fato é da nossa cultura. E, infelizmente,
gigantesco, né? A cultura, repito, latina em geral e brasileira em particular, é muito permeada por essa pessoalidade, né? O cara assume um cargo público, não importa se por eleição, se por concurso, se por livre nomeação, e ele muitas vezes confunde a pessoa com o cargo, né? Confunde a pessoa com aquela atuação. Ele não é o fulano ali, não é a vontade dele. Lembra dos princípios da administração. Por exemplo, o princípio da legalidade no direito público diz que eu só posso fazer aquilo que a lei expressamente me autoriza. Eu não posso fazer porque eu sou amigo do fulano ou porque eu não concordo com o ciclano. Não rola dessa forma. Precisamos, e vocês que são uma geração mais nova, que logo vai estar aí em posições relevantes de comando na administração, precisam ter isso muito em mente para que a gente possa melhorar esse país de alguma maneira, né? Não tenham, o conselho que eu dou, Mariana, não tenham receio nem vergonha de serem antipáticos. A gente tem que ser educado, ninguém deve ser grosseiro, Lailson, mas você deve traçar limites muito... Não é raro que eu tenha efetivamente, de vez em quando, aconteceu comigo no final de 2019, um colega professor me ligou um dia, me ligou no final do ano, perguntando que dia o desembargador, meu chefe, e eu estaríamos de plantão no tribunal. A minha resposta foi muito educada, mas muito firme. Disse: olha, essa conversa termina aqui, né? Você tem a lista no tribunal dos desembargadores de plantão e eu peço que você não me procure mais com nenhum tipo de pergunta dessa natureza. Da mesma hora, informei ao meu chefe. Porque a gente tem que ter cuidado, Gabriela, até com isso. Porque às vezes o cara te liga para saber quando é que você está de plantão, não sei o quê, e você, de repente, se viu ali, Mariana, dentro de uma lógica que nem sempre é a melhor em relação a isso. Então, há que ter muito cuidado com esse dia a dia. Repito, a gente está acostumado com essas relações, o fulano te liga, cara, quebra meu galho, me ajuda, e você tem que entender que ali não é você, ali é a administração pública que está em jogo, né? Tanto é que eu nunca mais tive nenhum contato com esse professor, porque eu disse: olha, daqui, por favor, não me ligue mais, eu não quero ter nenhum tipo de vínculo em relação a isso. Porque dali você pode, cara, então se tu vai estar num dia tal, eu vou te pedir um favor, eu vou estar lá, eu vou apresentar um pedido. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vou ver aqui rapidamente, muito rapidamente, Daniel, o 319A, depois a gente volta para o 318, porque esse a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Porque o 319A ele é quase autoexplicativo. Ele é uma variante, ele é uma lógica específica, Tiago, da prevaricação. Então, veja o que ele diz aqui. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. A gente percebe que o 319A é extremamente específico. Ele é dirigido, Gabriela, para aquele diretor de um estabelecimento prisional ou um agente de estabelecimento prisional que dolosamente, Lailson, crime só existe a modalidade dolosa, deixou de realizar o seu ato. Qual ato específico? Deixou de impedir ou facilitou de alguma forma que aquele preso recebesse um celular, recebesse um tablet, recebesse qualquer tipo de elemento, Mariana, que permitisse a comunicação. O preso não deve ter comunicação. Então, no momento em que o agente público, ele próprio, vai e resolve facilitar, de alguma maneira, colaborando para que aquele agente tenha acesso a isso, a gente vai ter, efetivamente, aí o crime do 319. Muito bem. Para finalizarmos, ou começarmos a finalizar nossa aula, nós vamos falar agora do artigo 318. Mas antes eu queria fazer 2 esclarecimentos. Veja que o artigo 318, ele é o crime... a pena do 319 é uma pena de 3 meses a 1 ano, do 319A, tá, Pedro? 3 meses a 1 ano.
Vamos ver agora o 318. Mas eu queria fazer duas explicações prévias. Primeiro, no 318, o legislador usou, Gabriela, a mesma lógica que nós conversamos na aula passada. Vocês vão se lembrar da aula passada, Luiz, Maria, Sofia, que eu expliquei para vocês, eu fiz um pequeno parênteses na aula passada. Eu disse, olha, quando nós temos, Sara, o concurso de agentes, e o concurso de agentes ele se caracteriza por uma ligação subjetiva, eu e a Gabriela e o Daniel queremos praticar aquele crime juntos. Existe uma ligação subjetiva. Isso é o que caracteriza, chamado liame subjetivo, a ligação subjetiva é o que caracteriza o concurso de agentes. A regra, nós vimos na terça-feira, eu revisei com vocês isso na terça-feira, a regra é que se há concurso de agentes, todos os autores, coautores e partícipes, Glauco, responderão pelo mesmo tipo penal. Então, a regra, Rafa, é que todos os autores, todos os coautores e todos os partícipes respondem pelo mesmo crime. Então, se eu tenho 4, 5, 10 agentes que se uniram, se conectaram, Sara, está acabando, Sarinha, se conectaram para roubar um banco, todos respondem por roubo. Agora, há situações em que o legislador resolveu separar e atribuir a cada um deles um crime diferente. Eu usei, Daniel, na aula passada, aquele exemplo do artigo 124 e do 126. Autoaborto, praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe provoque. E o 126, praticar aborto com consentimento da gestante. Há uma ligação, mas eles respondem por crimes diferentes. Vimos um exemplo na aula passada. Corrupção passiva do 317 e corrupção ativa, que a gente vai estudar na semana que vem, do 333. Aqui eu apresento a vocês um outro exemplo disso. Nós vamos estudar em breve, Lailson, os crimes do 334 e 334A, os crimes de contrabando e descaminho, que são crimes, Gabriela, praticados pelo particular. O particular pratica contrabando, o particular pratica efetivamente o crime de descaminho. Exato, seria uma exceção, Mariana. O crime do 318, veja, o crime que nós estamos vendo aqui é o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Ou seja, é o crime do funcionário público. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Eu vou explicar aqui, de uma forma superficial, Daniel, o que é contrabando e o que é o descaminho, porque já na semana que vem nós vamos aprofundar esses estudos. Tá? Na verdade, daqui a algumas aulas. E a gente vai estudar o 334 e o 334A em todas as suas espécies, com todos os seus detalhes. Hoje, apenas para que possamos compreender o 318, vamos imaginar o seguinte, Sara. Quando eu trago para o Brasil um bem, um produto, Rafa, que eu posso trazer, mas eu não pago os tributos correspondentes, eu estou praticando o crime de descaminho. Então, eu comprei um computador no exterior, ingressei com ele no Brasil, deveria ter pago ali uma carga tributária, um tributo, Gabriela, e não paguei. Isso é descaminho. Eu trago algo que eu posso trazer, que a legislação não me proíbe que eu traga, não proíbe, Estênio, o ingresso no Brasil, mas eu deveria pagar um tributo e eu não paguei. Isso é descaminho. Repito, ainda é uma explicação superficial, porque a gente vai aprofundar isso no futuro. No contrabando, eu tenho, Mariana, uma lógica diferente.
Eu estou trazendo para o Brasil um produto que não pode ser importado. Ele não pode entrar no Brasil. Então, no descaminho, eu trago algo, Sara, que eu posso trazer, mas eu deveria pagar um tributo e eu não paguei. No contrabando, eu estou trazendo algo para o Brasil, eu estou internalizando no Brasil um bem, uma coisa, um objeto, que não poderia entrar no Brasil. Essa é a diferença básica. Insisto, hoje eu vou ficar só nela, porque depois a gente vai ver todas as figuras do artigo 334 e 334-A. Realmente sendo nos próximos capítulos. Mas essa ideia já nos é útil para hoje. Então, veja, o particular está trazendo algo que ele poderia, um celular, um computador, um equipamento qualquer, Lailson, e não paga o tributo correspondente, ou ele está trazendo um bem, ele está internalizando um bem que sequer poderia estar no Brasil. Aí é contrabando. Mas o crime que nós estamos estudando é o crime do funcionário. Veja o que diz aí o caput do 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Eu estou facilitando a prática disso. Então, imagina comigo o seguinte, eu sou fiscal da Receita Federal lá do aeroporto. O Luiz vai chegar num voo de Miami com 10 computadores. Ele pode entrar com esses 10 computadores, desde que ele pague a tributação correspondente. Mas eu e o Luiz temos um ajuste. Quando eu vejo o Luiz desembarcar ali do avião, com a bagagem dele, eu que estou na fiscalização, Luiz, chamo o Luiz. Ei, você, vem cá. Olho ali e diz, não, tá tudo beleza, pode ir embora. Veja, eu estou facilitando o descaminho do Luiz. Luiz responde por descaminho, eu respondo pela facilitação. Repito, aqui nós temos a mesma lógica da corrupção ativa e passiva. Há uma ligação, Sara? Existe uma ligação entre os sujeitos, mas eles respondem por crimes diferentes. Então, aqui, o funcionário e o particular estão agindo juntos, mas eles respondem por crimes diferentes. E um elemento importante, aí eu já te ouço, Mariana, um elemento importante. Veja que no crime do 318, ele está falando aqui, Rafa, em facilitar com infração de dever funcional. Não interessa que eu tenha qualquer tipo de vantagem. Ele não tocou no tema vantagem. Então, o que o código está querendo nos dizer aqui no 318, Gabriela, é que pouco me interessa o que foi que te levou a fazer isso. Se você levou isso porque um pedido, porque estão lhe pagando alguma coisa, o Luiz diz, olha, eu estou trazendo 10 computadores, se você me liberar sem pagar imposto, eu te dou um. Não interessa. O que interessa é que eu, dolosamente, facilitei, né, infringindo o dever funcional de fiscalização, facilitei a entrada daquele contrabando, daquele descaminho. Mariana, pode perguntar. Professor, com licença. No caso, na entrada, uma pessoa entra com um objeto ilícito aqui no Brasil, seria a questão do contrabando. Entra aqui no Brasil. O fiscal facilita a entrada, mas em troca ele recebe uma quantia de dinheiro, uma parte do objeto ilícito. Ele estaria no 317, parágrafo 1º, ou ele estaria no artigo 318, ou ele estaria nos dois juntos, Ele estaria... Aí eu vou buscar uma pergunta que você fez. Lembra aquela pergunta que você fez da questão tributária? Né? Aí que você me disse o seguinte, Rafael, eu aplico o especial ou o geral? Aqui sim. Aí aqui a gente vai usar a lógica do especial e o geral, Mariana. Ou seja, como eu tenho um tipo penal específico, que é o tipo do 318, ele responde pelo 318. E aí você me diz, Rafael, e se ele tiver recebido uma vantagem? O juiz vai quantificar a pena dele num valor mais alto, ou seja, o juiz vai considerar o fato dele ter recebido uma vantagem na hora de calibrar a pena. Ele vai dizer, olha, pelas circunstâncias do crime, lá do artigo 59, ele vai aumentar a pena em relação a isso. Mas o crime continua sendo o do 318. Por quê? Porque o especial prevalece sobre o geral. Como ele trouxe aqui uma conduta especializada, ele vai responder por ela. Tá? Eu já respondo, Lucas, eu queria só pegar aqui a pergunta da Maria, primeiras damas, né? O professor, no livro do Masson, diz que a facilitação pode ser por ação ou omissão.
O senhor pode dar um exemplo por facilitação e por omissão? Maria, veja só. Primeiro vamos fixar. Ela realmente pode ser por ação ou por omissão, mas tem que ser dolosa. Isso a gente já entendeu. Eu vou trabalhar, Maria, com o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco com o Luiz. Lembra do exemplo que eu construí com o Luiz? O Luiz está chegando de Miami, tem 10 computadores, eu sou o fiscal da Receita Federal que está lá na alfândega naquele momento. Como é que eu praticaria esse crime, Maria? Por ação. Na hora que o Luiz desembarcou, eu chamei o Luiz, abri ali a bagagem dele e disse, olha, tá tudo ok, pode ir. Isso é ação. Mas imagina que eu sou o fiscal da Receita, na hora que eu vejo o Luiz desembarcando, eu digo, rapaz, que vontade de tomar uma água e um café. Vou tomar uma água. Me deu vontade. Sabe, Mariana? Me deu vontade. Vou tomar uma água. Partiu água. E eu saio. E o Luiz chega ali, não tem ninguém na alfândega, passa direto. Isso seria um exemplo do crime praticado por omissão. Tá? Ou seja, eu agi no primeiro momento e no segundo momento eu simplesmente saí do meu posto de trabalho, me omitindo e permiti que ele entrasse. Veja que a consequência é a mesma. Eu facilitei e colaborei da mesma forma. Né? O Lucas diz o seguinte, aquelas cargas de cigarros paraguaios são consideradas contrabando devido à sua não aprovação pela Anvisa ou eles têm alguma substância de comercialização proibida? Elas são realmente um exemplo de contrabando. Seria um exemplo de contrabando que a gente teria nisso. Só que eu vou, repito, na próxima semana, quando a gente for ver o crime de contrabando, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa lógica, tá, Lucas? Pode perguntar, Sofia. Professor, tá me ouvindo, professor? É porque tá me ouvindo aqui? Eu estou lhe ouvindo bem. Lhe vendo não, mas estou lhe ouvindo bem. Então, pronto. É só uma pergunta. Em relação ao parágrafo 2º do 317 e o 319, eles não são a mesma coisa, não? Só muda que um é por interesse pessoal e outro por pedido, por influência de outro e o pedido de outrem? Eu entendo o que você quer dizer com a mesma coisa no sentido de que são crimes da mesma gravidade. Aí eu concordo. Mas são crimes distintos. E a diferença você identificou bem, ou seja, em um, existe uma relação bilateral, porque um tem que pedir, o outro tem que obedecer, e o outro eu estou agindo sozinho, ou seja, ninguém me pediu, mas por um sentimento eu efetivamente vou agir. Tá? Então, em relação à gravidade, como a pena é a mesma, eles são a mesma coisa, mas eles têm uma diferença essencial. Em um eu vou interagir com alguém, no outro não. Marília pergunta, a Marília pergunta o seguinte, deu para entender? Consegui explicar, minha Sofia? Deu, com certeza. Obrigada, professor. Eu que agradeço a pergunta. Marília diz o seguinte, professor, o funcionário usufrui e se beneficia da sua função para executar o crime? Sim. Aqui ele tem que ter o dever de fiscalização para que o crime seja caracterizado, ou seja, ele está agindo como um funcionário para facilitar a prática do outro. Tá? A Maria diz o seguinte, Heloísa, professor, só para recapitular, nesse caso, o do funcionário que sai para beber água, ele comete o 318, mesmo sem um dolo de facilitar. Não, ele tem um dolo. Ele tem um dolo. Né? Foi muito oportuna a tua pergunta para a gente separar. Se de alguma maneira, por negligência minha, eu não queria especificamente, eu não sabia que o Luiz estava entrando com aquela carga. Eu fui só negligente. Eu não tenho o crime do 318, eu posso responder apenas administrativamente. Tá? Agora, para que eu tenha o 318, eu tenho que ter o dolo, ou seja, eu estou saindo daquele local naquele momento, né, especificamente para facilitar isso. Tá? No exemplo da Mariana, qual artigo aumenta a pena? Na verdade, o juiz vai fazer o aumento de pena, Maria, na dosimetria da pena. Lembra dos requisitos lá do artigo 59, quando ele vai fixar a pena base, lá do artigo 59, que ele fala circunstâncias do crime e consequências do crime, as chamadas circunstâncias judiciais. Tá? Adriana, pode perguntar. Eu vou fazer aqui a chamada enquanto... Professor, desculpe aí só minha ignorância, mas me diga uma coisa. Contrabando é só coisas ilícitas, é? São As coisas... outras coisas a descaminham, por exemplo, aquele povo que, sei lá, tem aquelas lojas de produtos chineses, brinquedos, sei lá, aí eu imagino que ele traz um container daquelas coisas ali
e não paga os impostos. Então, isso aí é descaminho, não é contrabando? É descaminho, não é contrabando. Então contrabando é só coisas ilícitas, né? É porque eu entendo muito claramente a sua pergunta, não tem nada de ignorância, ao contrário, é porque é muito difundido no senso comum, né, há gerações e gerações, a gente usar a expressão contrabando. Né? Vou para o centro comprar uns contrabando, o cara trouxe do Paraguai uns contrabando. Mas, na verdade, o contrabando, no sentido técnico, ele é bastante específico, ele só vai ser ali contrabando se aquela determinada mercadoria, aquele determinado bem, ele tem um ingresso proibido no Brasil. Somente nessa figura é que eu vou ter a figura do contrabando. Então, se aquela mercadoria, como você exemplificou, um brinquedo, um eletrônico, roupas, são mercadorias permitidas e admitidas de ingresso, apenas eu tenho que pagar a correspondente carga tributária, a gente não vai falar de contrabando, a gente vai falar de descaminho. Insisto, a gente vai voltar a tratar desses crimes um pouco mais à frente, mas está correto sim ter um raciocínio, ou seja, nesse caso, repito, e eu entendo a sua dúvida, porque é realmente muito do senso comum essa coisa do contrabando. O cara trouxe uns contrabando do Paraguai, né? Trouxe uns contrabando da China. Na verdade, não necessariamente aquilo vai ser, na estrutura penal, contrabando. Tá? Sim, professor, obrigada. Nada, eu vou só concluir aqui a chamada e eu já respondo as dúvidas de vocês. Só um minutinho, por favor. Professor, Pois não, pode falar. eu posso só dar um recado para a turma, por favor? Hã? Eu posso só dar um recado para a turma? Claro, claro que sim. Gente, então, não sei se vocês sabem, mas a Unifor tem a Sociedade de Debate, certo? E estamos começando um novo semestre agora, vai ter o debate de abertura amanhã, às 19h45. Quem tiver interessado, eu vou já deixar o link no Instagram aqui para vocês se inscreverem. Eu acho que a maioria da SD está aqui nessa aula, a presidente Heloísa, o diretor de debates Daniel, eu e a Cláudia somos da diretoria de marketing. Então, por favor, se vocês puderem dar uma olhada amanhã, eu estaria muito grata. Rapaz, é um excelente evento, eu mais do que recomendo. Sobretudo nós do direito temos que aprender a debater e debater com seriedade, com respeito. É uma atividade excelente, excepcional. Muito obrigado pelo aviso e recomendo demais que vocês se engajem nisso. Tá? Marília, seria um exemplo. Esse pessoal que traz muito eletrônico, né, entra com vários eletrônicos, computadores, celulares, etc., e acabou não pagando, né? Mariana diz o seguinte: no artigo 319A, basta o funcionário precisar ter a função específica de fiscalizar? Sim, tanto no 319A quanto no 318. Todos os dois eles vão ter esse atendimento, tá bom? Participem, repito, dessa Sociedade de Debates, é um projeto mais do que legal. Parabéns aí, Maria, pela iniciativa e todos os demais, Heloísa, os demais que estão envolvidos. É bacana demais isso. Queridos, ficamos por aqui. Uma excelente semana, resto de semana para vocês. Um ótimo final de semana.